noite, amados irmãos. Eu saúdo a igreja, aos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Irmãos amados, que Deus em sua infinita misericórdia derrame bênçãos sem medida na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe esse culto ainda online, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, está trabalhando com certeza para que tudo volte a ser como era. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que Deus abençoe nossas vidas e que esse culto seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós faremos uma oração tanto de agradecimento como também de pedidos. Nós vamos orar a Deus, Senhor. Fechemos nossos olhos e oramos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Senhor, que Tu nos concedeste, Pai. Ó Deus amado, te agradeço, Senhor, pela saúde, pela vida de cada um irmão, Deus amado. Cuida, Senhor, de nossa igreja, de todos os membros da nossa igreja, Senhor, de saúde, paz, tranquilidade. Te peço também, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, Senhor, em especial, Pai amado, pela vida da irmã Genilda, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que Tu alivie o sofrimento dela, Deus amado. Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe a família dela, abençoe seus filhos, ó Deus. Fortaleça, Senhor. Dê sabedoria a cada um deles, ó Pai, para saber, Senhor, fazer o que é melhor. Nós sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti. E nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, Senhor, de cada um deles. Te peço também pela vida do irmão Aquino, Senhor, que Tu vá visitá-lo, Senhor, que Tu abençoe aquela vida, Senhor, curando, sarando, Pai amado, cuidando também da sua filha, Gisele, da irmã Marta. Dê saúde a cada um deles, ó Deus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. E os demais enfermos, ó Pai, que nós temos em nossa igreja, que Tu esteja passando o Teu bálsamo sarador, meu Deus. Que Tu possa estar cuidando de cada um de nós, ó Pai, dando-nos saúde, nos livrando, Senhor, de toda essa pandemia que assola este mundo, Pai querido. Eu te peço no nome de Jesus, ó Deus, que Tu venha, Senhor, derramar bênçãos sem medidas em nossas vidas, que Tu cuide, Senhor, da nossa igreja, do pastor da nossa igreja, Senhor, de todas as pessoas responsáveis pela nossa igreja, pelo Jairo, pela sua família, pela Gisele, Pai querido, pelos diáconos da nossa igreja, todos eles, ó Pai, dê saúde a cada um, abençoa seu lar, sua casa, e também te peço, Senhor, pelas crianças, por todas as nossas crianças, pelo bebê que ainda vai chegar da Gladys, dê saúde a todos nós, ó Pai. Cuida, Pai, cuida de cada um de nós. Tu sabes todas as nossas necessidades. Eu sei que, Senhor, que Tu és o Deus poderoso, tudo Tu podes, tudo Tu sabes, ó Deus. E nós te agradecemos, Paizinho querido, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho com cada um de nós. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque Tu tens nos transformado, Tu tens nos
Agradecido, Senhor, nós somos porque Tu tens nos abençoado cada dia, Senhor, nos dando o pão de cada dia, abençoando o nosso lar, Senhor, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu filho, da minha filha também, Pai querido, pelo meu esposo. Obrigada, Deus, porque Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro, Senhor, e Te agradeço por tudo. Amém. Agora, a leitura bíblica que se encontra em Provérbios. Eu convido irmãos a abrirem sua Bíblia em Provérbios, no 2. Nós iremos ler o capítulo 2, de 6 a 9. Vamos ler Provérbios 2, de 6 a 9. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade, e todas as boas veredas. Amém, irmãos? E também nós temos que ver que a palavra de Deus é a fonte de toda sabedoria, né? E nós temos também que perceber que essa orientação, ela vem da palavra verdadeira, que está contida nessa Bíblia Santa e Sagrada. A Bíblia, ela é o verdadeiro manual de instrução da nossa vida. Eu costumo dizer que quando nós nascemos, nós trazemos o manual. Você lembra quando você compra um objeto na sua casa, uma geladeira, um fogão, qualquer outra peça, qualquer outro equipamento? Quando você compra esse equipamento, ele traz um manual de instrução. E se você ligar esse equipamento, se ele for 110 e você ligar numa tomada de 220, você vai destruir, estragar aquele equipamento. Não é verdade? E assim nós, quando nós nascemos, se nós temos o nosso manual, esse, aqui é o nosso manual. É a Bíblia. Ela tem tudo para a nossa vida, né? Quando nós lemos a Bíblia, Deus, Ele está falando conosco, está falando no nosso coração, né? Ele está nos orientando através da palavra dele, o que nós precisamos fazer para nossas vidas. A palavra de Deus, ela é completa, ela é totalmente perfeita. Ela nos orienta, nos dá sabedoria, nos transforma, muda histórias. Eu creio nisso. E eu estava lendo aqui, nessa parte de Provérbios, que fala assim: Deus dá sabedoria e vitória, justamente nesse comentário do 6 ao 7, né, que nós acabamos de ler. Deus dá sabedoria e vitória que para aqueles que o buscam, mas não aos que vivem ou agem de modo irresponsável para com seus dons e recursos. Se formos fiéis ao Senhor e mantivermos em mente o propósito de servi-lo em nossa vida, Ele nos afastará do orgulho e da cobiça. Adquirimos a sabedoria através de um constante processo de crescimento. Isso implica: 1. Confiar em Deus e honrá-lo. Olha que coisa. Confiar em Deus e honrar o Senhor. 2.
Saber que a Bíblia nos revela a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. 3. Fazer uma série de escolhas para evitar a decadência moral, né? Então você precisa saber fazer essas escolhas, e a Bíblia ela te ensina isso. 4. Ao fazermos escolhas erradas ou cometermos algum pecado, aprender com erros e recomeçar no caminho certo. Então, ela vinha ensinar todos esses passos, né? A Bíblia ela é sábia. Que bênção nós termos o nosso manual. Vamos aprender a saber ligar no lugar certo, não é verdade? Então, essa comparação, quando eu falo do manual de instrução, dos equipamentos que chegam, se você fizer errado, você vai estar assim a nossa vida. Quantas vidas estão perdidas por falta de sabedoria, por escolhas erradas, por momentos na vida. E nos momentos de vida que você pega caminhos falhos, caminhos curtos, que não te levam a lugar nenhum. E quando você acorda, que você vê, você percebe o quanto você desviou desse caminho. E glórias a Deus quando você volta para o caminho do Senhor, pela sabedoria divina, por essa palavra que Deus nos dá, que é a nossa fonte de toda essa sabedoria. Glória a Deus por isso, irmãos. Que o Senhor nos mostre cada vez mais dentro da sua palavra que nós temos esse manual de vida que nos ajuda e nos liberta. Amém. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Olá, irmãos, a graça e a paz. Esperamos que todos estejam bem. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 8 ao versículo 15. Nesse texto diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis longe, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Vamos orar? Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela palavra lida. Que o Senhor venha a falar aos nossos corações. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, nos transformando e nos moldando de acordo com a Tua vontade, Pai. Esteja conosco nesse momento. Abre os nossos corações e nossas mentes para entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, essa epístola aos Colossenses é uma epístola que fala muito aos nossos corações no que diz respeito à pessoa de Cristo. Colosso era uma cidade que era rota comercial. E por ser uma rota comercial, havia ali muitas culturas. Os irmãos da igreja de Colossenses, a igreja de Colosso, eram compostos basicamente dos gentios, povos que vieram originalmente do paganismo. E, infelizmente, por conta disso, trouxe consigo a igreja essa cultura e muitos ideais pagãos. A igreja, então, ela passou a ter no seu meio certas doutrinas erradas, e isso foi alvo de críticas e combate do apóstolo Paulo. Perceba que desde o início da igreja, a igreja ela vem sentindo a afronta e ideias que vêm de contrário ao cristianismo, à ideia cristã e às doutrinas cristãs. Diante disso, gostaria de refletir com os irmãos no tema: o desafio do cristão diante de uma cultura não cristã, ou melhor, diante de uma cultura anticristã. Hoje em dia a gente vê diversas coisas, em diversos meios, diversas ideias, ideologias, filosofias que têm combatido o cristianismo. Coisas que a gente vê na mídia, coisas que a gente vê às vezes nas faculdades, nos círculos de amizade e pelo mundo afora. Vemos esses ensinos
que combatem os ideais cristãos. A igreja de Colosso não foi diferente. Lá, a gente observa, e muitos estudiosos trazem uma ideia de que lá havia uma certa heresia composta de vários pensamentos. É o que a gente chama de a heresia colossense. Esta heresia era um movimento religioso-filosófico, ainda assim, não era um sistema, por assim dizer, mas era algumas ideias que vinham e entravam na igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele fala: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, pensamentos sutis que acabam entrando e nós acabamos absorvendo e pensamos: tem nada a ver, pode deixar, é tranquilo, mas acabam perturbando o nosso meio e perturbando também a nossa fé. Essa heresia, então, naquele contexto, ela atacava a pessoa de Cristo, ou seja, ela ponha em dúvida a supremacia e a suficiência de Cristo. Será que Jesus Cristo é suficiente para a salvação? Será se Jesus Cristo é suficiente para a minha vida? Quanto à supremacia, será se Cristo é superior? Será se Cristo é superior aos anjos? Será se Cristo é superior às potestades, aos principados, aos demônios? Será se Cristo é superior? Põe em dúvida também a humanidade de Cristo. Será se Cristo realmente ele veio na carne? Ele encarnou? Será se houve isso? Então eles tinham certas dúvidas. Ou, na verdade, combatiam essas ideias básicas da fé cristã. Havia também na igreja aspectos astrológicos, até esotéricos também, adoração aos astros, ou você já deve ter ouvido falar do horóscopo, né? Qual é o seu horóscopo? Mas essas coisas vão entrando e muitos se tornam adeptos a esses pensamentos, e esses pensamentos são completamente anticristãos. Havia também uma ênfase demasiada a respeito dos espíritos malignos, de demônios, a força e o poder dos demônios. A pessoa tinha dor de cabeça, demônio. A pessoa entrava num estado de depressão. Claro que sabemos que acontece que os demônios trazem certas enfermidades, mas tudo é demônio. Era o que eles acreditavam, nos poderes demoníacos. E colocavam em dúvida a supremacia de Cristo. Será se Cristo é superior a isso? Havia também no meio dos colossenses certas filosofias que levavam o homem a nada. Havia um certo rigor ascético. O que vem a ser isso? Não coma isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro. E Paulo vem combatendo isso. Havia também culto aos anjos na igreja. Ou seja, a ação intermediatória de anjos, colocando, como eu falei já, a suficiência de Cristo em intermediar o homem a Deus. E por fim também havia dentro da igreja, analisando aí esse contexto herético dentro da igreja, o orgulho intelectual e espiritual. Havia um certo orgulho de ser mais inteligente, de ter mais conhecimento. As pessoas se orgulhavam em serem mais espirituais do que outras. Eu sou mais santo, eu estou mais perto de Deus, eu tenho o Espírito Santo e você não tem.
isso tudo foi motivo de luta do apóstolo Paulo, ali no meio da igreja de Colosso. E Paulo, ele combateu isso com muita veemência, a ponto de escrever essa epístola. Sabia de todas essas questões que estavam acontecendo na igreja e escreveu essa epístola. E nessa epístola ele traz à tona a que os irmãos estejam vigilantes, exorta a igreja a terem cuidado com tudo isso que estava acontecendo, com todos esses ideais pagãos e de outras culturas que vinham e perturbavam ali no meio da igreja, perturbavam a fé de muitos. Pois ele fala, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. A palavra que enredar significa ou quer dizer nesse sentido de prender com um laço, de escravizar. Meus amados, quantas coisas a gente tem visto pelo mundo que tem, de certa forma, combatido o cristianismo. Há um verdadeiro... O mundo empreende uma verdadeira guerra contra o pensamento cristão, essa ética judaico-cristã. E a gente vê isso muito bem na mídia, vê muito bem nas músicas e até mesmo nas teologias que vemos por aí nas igrejas. Então, a gente está analisando aqui o desafio do cristão diante de uma cultura anticristã. Então vamos analisar um pouco a respeito do que a gente pode ver de cultura anticristã. Primeiro nas escolas, na educação, nas faculdades. Surgiu há um tempo atrás a teoria do evolucionismo, por exemplo, que combateu duramente a teoria que regia, que era a teoria, ou não era nem uma teoria, mas uma certeza do criacionismo, a teoria do evolucionismo darwiniana. Hoje em dia, muitos cientistas têm até deixado de lado essa teoria. A teoria evolucionista tira Deus do mundo, coloca o homem no centro das coisas. E a gente estuda como se isso fosse um fato consumado. A teoria do Big Bang, como se isso fosse um fato consumado. Isso não foi observado, não pode ser observado, mas as pessoas falam que isso é ciência. Mas a ciência é aquilo que pode ser observado. O que não pode ser observado não pode ser ciência, por isso que a gente chama de teoria, mas as pessoas pregam como sendo um fato, como sendo a pura e mais verdade. Há também as ideologias de gênero, que têm sido duramente combatidas nos últimos tempos, nos últimos meses, mas é algo que muitos já têm se enganado. São as sutilezas, as vãs sutilezas, ou seja, a ideologia de gênero prega que ninguém nasce com gênero definido, ou melhor, com sexo definido. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. As pessoas que vão chegar na certa idade vão decidir o que ser, homem ou mulher. Isso é ensinado nas escolas, ou estão sendo ensinados nas escolas, e é algo que a gente deve ter especial observância. E esse pensamento cientificista que combate a religião. Sabemos também que a religião por si, ela é danosa, mas esse pensamento de que religião e ciência não combinam, isso também é danoso. Isso pode trazer ou levar as pessoas ao ateísmo, ao pensamento de que Deus não existe, enfim, tantas coisas. E a gente tem que combater isso, a gente tem que observar isso. É um desafio muito grande
viver sendo bombardeado com essas informações e não ser contaminados por ela. Felizmente, os jovens, crianças, adolescentes e jovens têm sido muito... estão sendo bombardeados com essas informações. E nós como pais, tutores, devemos aconselhá-los. Podemos ver também essa cultura anticristã nas mídias. A gente abre aí a TV e observa, analisa filmes, séries, e o que a gente vê? A gente vê cenas de ocultismo, bruxaria, como se fosse a mais... como se fosse algo normal, como se fosse algo que deve ser buscado, que deve ser querido. Temos vários filmes que pregam a bruxaria, os bruxos, os bons bruxos, e quantas séries por aí vai falando. Vemos também na mídia esse ativismo feminista que fala, olha, a mulher é boa, o homem é um ser perverso. O homem, como o sexo masculino, é um ser mau e deve ser combatido, mas a mulher deve ser elevada. A gente sabe, né? Nem o feminismo, nem o machismo, essas coisas são do ser humano pecador. O que Deus quer é colocar no seu devido lugar o homem e a mulher. Homens e mulheres, eles são diferentes e cumprem um propósito diferente e específico, o qual Deus determinou. Devemos estar bem cientes disso. E o que a gente mais vê também, hoje em dia, é a liberdade sexual, a liberação sexual. Antigamente, cenas de sexo não era vista em filmes, na TV. Hoje em dia, cada dia que passa, a faixa etária dos atores ali que estão praticando ou tendo esse tipo de cena vai diminuindo. Felizmente, a gente tem visto, né, essas coisas acontecendo. E isso é extremamente danoso. Cultura anticristã. Abra a TV e observe. Analise nesse sentido. Uma verdadeira cultura anticristã está surgindo para combater os nossos valores, os valores que pregamos, os valores que nós tanto admiramos. Quantas filosofias nós não vemos por aí? Humanista, ateísta, existencialista. Isso tudo vem para realmente acabar com o pensamento de que Deus está no centro das coisas. Eles colocam o ser humano, o homem, como centro de tudo. Mas sabemos que é Deus que está no centro. Deus permanece no centro. E por fim, culturas anticristãs dentro da igreja. Através de teologias, teologia da prosperidade, coloca o homem no centro de tudo. A busca desenfreada pela posse, pelo dinheiro, pelo aquilo que eu posso obter. Teologia da confissão positiva, ou seja, Deus, eu tenho que exigir de Deus a minha bênção, como se eu tivesse que pegar no colarinho de Deus e falar, Deus me dá a minha bênção. Errado, isso tudo. Há também a teologia liberal, que vai pôr em dúvida os milagres de Cristo, por exemplo. Põe em dúvida muitos fatos que, para nós, são sobrenaturais. Tentam naturalizar os fatos sobrenaturais. Então, há essas coisas que dentro da igreja são parte da cultura anticristã. E também o misticismo. A gente vê muito o misticismo dentro da igreja, de diversas formas.
uma ênfase muito grande a respeito de demônios, como eu falei lá no começo, o que até a igreja de Colosso passava, ou seja, tudo é demônio. A pessoa está com dor de cabeça, é demônio. Pega uma gripe, é demônio. A pessoa está com dívida no banco, é o demônio do devorador. Meus amados, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Olha só o que diz agora no versículo 3: pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E a gente tem visto isso muito. As pessoas se cercam de pessoas que vão falar o quê? Aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que é mais agradável. Se cercam de pessoas que vão falar aquilo que elas estão procurando ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. O mundo está enganado e muitos nas igrejas estão se enganando com os enganos do mundo. Mas a gente, como sábios, devemos ter cuidado com isso. Essa cultura que tem surgido, que tem combatido os nossos ideais. E você que conhece a palavra e que já está vigilante quanto a isso, seja uma pessoa que leve outras pessoas a também refletir em cima dessas questões. Então nós devemos estar vigilantes. É o que ele fala: cuidado. Cuidado com que ninguém vos venha a cercar, a lhe prender com um laço, a lhe escravizar com filosofias, com vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo. É nosso papel como igreja combater aquilo que nos tem combatido. Que o Senhor nos conduza em tudo isso, que o Senhor nos oriente e nós sejamos, como Jesus disse, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala aos nossos corações, o Senhor é um Deus que nos mostra as nossas necessidades. Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo nisso, que a gente venha a combater todas essas ideias erradas que vêm surgindo e que é danoso para nossas vidas, para a nossa fé, para os nossos amigos e irmãos, para a igreja, para o reino do Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas. Abençoe cada pessoa que está assistindo este vídeo nesse momento. Que a Tua paz inunde o nosso ser. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz. Louvamos o Teu nome por todas as Tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E entregamos o nosso viver nas Tuas mãos. Reina sobre nós e domina sobre o nosso querer. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Espero que essa palavra lhe fortaleça e lhe incentive a combater essa cultura anticristã que tem surgido e que muitas vezes a gente não tem nem percebido. Fique com Deus
Que o Senhor os abençoe você e a sua família. Até mais. Que mensagem abençoada para nossas vidas, irmãos. Nós queremos também, nesta hora, agradecer a Deus por mais um culto, por mais essa palavra. Que Deus, em sua infinita misericórdia, tem cuidado de cada um de nós. Só temos a agradecer a Deus. Agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor, por tudo que Ele nos representa em nossas vidas. Vamos orar, irmãos, encerrando esse culto. Em nome de Jesus, oremos. Querido Deus, Pai amado, soberano Senhor, Tu és. Obrigada, Deus, por mais essa noite, por mais esse culto, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pelos irmãos, ó Deus. Abençoa cada um lá, Deus. Cuida, Senhor, de cada um. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja, Senhor, para que nós já possamos, ó Deus, estarmos nos reunindo brevemente, Senhor, na Tua casa de oração, Senhor. Que Tu possa estar cuidando de cada detalhe, Deus amado, para o nosso retorno em paz, Senhor, livre de qualquer problema, seguindo todos os direcionamentos que precisam ser feitos. Sabemos que podemos confiar, meu Deus, nas Tuas diretrizes, e Tu com certeza nos direcionará para que fazermos o que Tu achas melhor para cada um de nós, ó Deus, com segurança, com todo cuidado, que nós possamos, ó Deus, brevemente estarmos reunidos na Tua casa, Senhor, na Tua casa de oração, reunidos com nossos irmãos, mantendo todos os cuidados, todos os protocolos, mas sabemos, ó Deus, que podemos, ó Deus, confiar e esperar em Ti. Ó Deus amado, louvado seja o Teu santo nome, engrandecido seja, Pai amado, o Teu nome, Pai querido. Obrigada, Deus amado, por este culto, Senhor. Obrigada pela vida dos irmãos. E que Tu sejas conosco, Pai querido. Que Tu sejas, ó Deus, nos dando uma semana abençoada, guardando a nossa entrada e a nossa saída, derramando bênçãos sem medidas em nossas vidas, transformando a vida de cada um de nós, ó Deus, mudando o que Tu queres mudar em nossas vidas ainda, Pai. Ó Deus amado, nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos e Te rendemos graças. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a
tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, toma nossas vidas, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que até tua mão. Quero ser usado da maneira e sagrado a Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por ti.